de Tiruçu passa a apresentar agora o programa Cristo um Dia Voltará. A apresentação, Noel Mota. Amém, graças a Deus. Olá, prezados ouvintes, o meu cordial boa noite. Mais uma vez estamos aqui e para mim é uma honra, é com muita satisfação, com muito amor que eu estou aqui para falar do amor de Cristo para todos vocês. Muito bem, pois é, nós temos ouvintes nas cidades circunvizinhas, lá em Lafayette, na zona rural, no Marimbondo, na Lanchinha, no Morro. Povão abençoado de Deus, boa noite, na paz do Senhor. Dona de casa que desligou o aparelho de televisão para ouvir a nossa programação. Você é uma pessoa sábia porque gosta de ouvir a palavra de Deus. E este programa tem música de boa qualidade, informação e uma mensagem da palavra de Deus para o nosso coração. Deus pode falar contigo ainda hoje, meu irmão. Fique atento, ouvidos atentos, coração aberto, porque Deus tem uma palavra. Boa noite. Ok, amém, amém, graças a Deus. Eu quero dar uma boa noite para a Vera Lúcia, nosso ouvinte que está no entroncamento. Boa noite, minha amiga, que Deus lhe abençoe. Muito bem, vamos para a palavra de Deus. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, diz assim: Zaqueu, o publicano, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus aplique esta palavra no nosso coração. Meu amigo, esteja com o coração aberto, com os ouvidos atentos, porque Deus tem uma palavra para todos nós. Há pouco instante nós ouvimos uma música que falou dos milagres de Jesus. Realmente Jesus foi um grande profeta, um grande pregador, o salvador da humanidade. E certa vez ele estava saindo da cidade de Jericó, uma cidade histórica, bastante conhecida pela Bíblia, e ele estava, aliás, atravessando aquela cidade no meio de uma grande multidão. E ali tinha um homem rico chamado de Zaqueu. Você hoje vai saber algumas coisas que aconteceram com o Zaqueu. Zaqueu, um homem rico, baixinho, que estava com vontade de conhecer, de saber quem era Jesus. Seria bom que todos nos dias de hoje também tivessem pelo menos a curiosidade de saber quem é Jesus. Quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus na minha vida? Muito bem, o Zaqueu, apesar de rico, e esse texto faz questão de dizer que o Zaqueu era rico.
ele foi cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, mas ele estava com sede de Deus. Ele sai da sua casa e fica ali no meio daquele povão, e por ser baixinho, ele não tinha condições de se aproximar de Jesus. E ele teve uma ideia. Ele sai do meio daquele povo e vai mais adiante e sobe em uma árvore espinhosa para ver quem era Jesus. Na área espiritual também não é diferente. Inclusive nos dias de hoje, quando você quer conhecer o reino de Deus, quando você quer a palavra de Deus, muitas das vezes surgem os obstáculos da vida. E você tem que ser valente, você tem que ser forte, você tem que negar a si mesmo para ser abençoado, para conhecer a palavra de Deus. Não pense você que no reino de Deus é maré mansa. Não, muito ao contrário. Nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que passar por privações, por provações, por lutas, para sermos abençoados, para se cumprir a palavra de Deus na minha vida, na tua vida. E aí o Zaqueu vai mais adiante e fica lá em cima naquela árvore. Imagine só. Aí a multidão vai passando e Jesus, que nunca tinha visto Zaqueu, e o Zaqueu também, que nunca tinha visto Jesus, imagina a alegria daquele homem. Zaqueu olha para cima e diz, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. No meio de uma multidão, o Zaqueu foi o único a receber aquele convite. Pelo menos é o que está aqui nesse texto. E o Zaqueu desceu depressa, com alegria, para ir à sua casa receber Jesus. Se isso acontecesse com você nos dias de hoje, se isso acontecer comigo, com nós temos essa coragem, essa alegria. Se alguém nos convidar para ir à igreja, se alguém nos convidar, se alguém nos der um folheto da Bíblia, nós vamos receber com alegria. Este é mais um exemplo que esse texto nos dá para a nossa vida espiritual. O Zaqueu vai para casa, recebe Jesus, e aqueles que viram esta cena ficaram murmurando, dizendo que Jesus, que era o Filho de Deus, que era um profeta, estava entrando na casa de um pecador. E Jesus, mais adiante, vai dar a resposta para ele. E naquele dia, meu amigo, meu irmão, o Zaqueu ficou tão transformado, tão regenerado, que ele disse, olha Jesus, olha mestre, eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. Muitas das vezes, um empresário, um homem rico, tem feito isso nos dias de hoje. Mas, quando essa atitude não é para glorificar o nome de Deus, não vale de nada. Fica aqui na terra mesmo. Empresários, jogadores de futebol, pessoas ricas, às vezes estão dando ofertas altas, investindo numa instituição de caridade, mas eu volto a dizer, se isso não for para glorificar o nome de Deus, não vale nada. Mas o Zaqueu fez isso pela fé, porque naquele dia ele ficou feliz, ele se converteu quando Jesus pregou o Evangelho na sua casa. E Zaqueu disse assim, olha Jesus, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Imagine você, o Zaqueu era um homem rico. Imagine quantas pessoas foram abençoadas pelo Zaqueu. E ele foi mais além. Ele disse também, olha mestre, se eu defraudei alguém, eu vou restituir
4 vezes mais. O Zaqueu, ele conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento, que diz que naquela época, quem defraudasse alguém, teria que pagar 4 vezes mais. Usando isso para os dias de hoje, como se Zaqueu tivesse, por exemplo, defraudado 40 mil reais, eu estou usando na moeda dos dias de hoje, ele teria que pagar 160 mil reais. 40 vezes 4, 160. E o Zaqueu, ele cumpriu com a sua palavra, porque ele estava ali com o coração aberto, com sinceridade, ele se converteu a Cristo. É um exemplo para mim, para você, para todos nós. Que você que é rico, que está ouvindo essa mensagem, faça assim também. Invista no reino de Deus, ajude ao pobre, ajude ao necessitado, faça isso e você será ricamente abençoado. No final desta mensagem, Jesus disse assim, então Jesus disse-lhe, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio salvar o bandido, o idólatra, o ladrão, o feiticeiro. Não é isso? Jesus veio salvar a humanidade. E você está nessa condição também. Jesus veio para me salvar. Eu já entreguei a minha vida para Cristo há mais de 20 anos. E de lá para cá, a minha vida tem mudado sempre para melhor. Tome isso como exemplo na sua vida. Mude de vida. Fuja do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário, o pecado destrói o homem, destrói uma cidade, pode destruir uma nação. Meu amigo, mude de vida. Peça perdão a Deus, entregue a sua vida para Cristo e com certeza a sua vida vai mudar para melhor. E assim que Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais uma faixa musical a pedido aí dos ouvintes, Daniel e Samuel, ok, Vitorinha? Daniel e Samuel, e logo em seguida eu estarei orando por todos vocês. Amém, graças a Deus, muito bem. Vamos orar. Querido Deus, eterno, soberano e bondoso Pai, Deus grande, Deus de poder, Deus que criou os céus e a terra, a minha alma bendiz o teu nome. Obrigado, Pai, pela tua palavra que foi pregada, sei com cada ouvinte de todas as cidades que estão ao alcance desta emissora. Opera milagres, meu Deus, faça isso. Eu estou te pedindo em nome de Jesus. Tu és o Deus vivo, Deus que opera, o nosso Jesus é o nosso Salvador. Olha para essa cidade, olha para essa nação, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.